Tiago Pereira, bom dia também. Obrigada por estar connosco nesta Opinião Pública. Na qualidade de psicólogo, eu gostaria de falar consigo e basear muito a nossa conversa na confiança. Parece-lhe que pode haver de facto mais confiança com esta suspensão, uma vez que é uma prova de que a vigilância e a regulação funcionaram, ou pelo contrário temos aqui uma confiança na vacinação que pode estar claramente ameaçada? Bom dia, antes de mais, Marta e João, muito obrigado por todo o contributo que têm dado ao longo deste ano nos vossos papéis específicos. Dizer que ainda antes da Covid-19 a Organização Mundial de Saúde já estabelecia a hesitação na vacinação como uma das grandes ameaças à saúde global. Uma das 10 ameaças. Aliás, a par de situações como a poluição no ar, a crise climática, entre outras, o vírus HIV. E esta hesitação de vacinação é muito baseada em 3 Cs. Um é a confiança, e eu já lá vou, mas também outros 2. A competência, ou seja, esta ideia de que a população pode ter que eu não compete fazer nada para resolver esta situação, e por isso nós temos investido muito numa ideia de que, além dos comportamentos pró-saúde, nós devemos adotar também pró-sociais. E ontem a senhora diretora-geral de saúde dizia que nós não devemos recusar a vacina para não recusarmos proteger-nos. Eu acrescentaria para não recusarmos também proteger os outros. Depois a ideia da consciência, eu acho que isto é claro para toda a gente. Quando nós pensamos em que poderíamos eventualmente mudar de banco ou mudar de operador de eletricidade, colocam-se barreiras pela dificuldade nesse processo, mesmo que fosse melhor para nós. E, portanto, a vacinação tem que ser um processo muito simples, muito próximo, fácil para as pessoas, sem barreiras. E depois, então, a questão da confiança se toca. E isto leva-nos para uma ideia de construção de confiança contínua. Que acontece Tiago Pereira, eu peço desculpa de interrompê-lo, eu estava a ver se de facto conseguíamos, haverá aqui algum problema de rede, não estamos de facto a ouvi-lo nas melhores condições, nós vamos tentar restabelecer a ligação consigo através de videochamada para facilitar de facto a nossa comunicação. Até já, o psicólogo Tiago Pereira, que creio que nesta altura estão resolvidos os problemas técnicos, Tiago Correia, a juntar aos Cs de que falava, à questão da confiança, da competência, junto aqui o C da comunicação, que o resto foi aqui apontado pelos nossos telespectadores. Como é que pode, de facto, a opinião pública conseguir estar serena com todas estas medidas avulso que vão surgindo na gestão desta pandemia? Há, de facto, aqui má comunicação a partir desta ideia, por parte das entidades de saúde e do poder político? Creio que nós podemos sempre melhorar do ponto de vista da comunicação. Aliás, isto pode-se ver até com aquilo que foi a minha intervenção e que agora creio que já me ouvem melhor. Já, muito bem. Espero que sim. Mas gostava só de dar uma nota e vou já à questão da comunicação relativamente a esta percepção que também se generalizou, que este incidente vai baixar a confiança. Como eu dizia, a confiança é um processo contínuo de construção e, portanto, faz-se de um conjunto de incidentes e dizer que a tal hesitação da vacinação não era um problema significativo em Portugal. Portugal, felizmente, é dos países da Europa e até do mundo com maior aceitação da vacinação e com maiores provas dadas no seu plano de vacinação, quer do ponto de vista da adesão dos cidadãos, quer do ponto de vista dos resultados dele. E, portanto, se nós pensarmos que as pessoas não tomam decisões apenas numa dimensão racional, mas também usando muito das emoções, e que normalmente as pessoas procuram confirmar as suas crenças, esta informação disponível hoje relativamente a esta vacina e a este processo de vacinação vai ter impacto diferenciado em diferentes grupos populacionais. As pessoas que tinham muita resistência às vacinas, por vezes até apelidadas de antivacinas, vão usar esta informação para basicamente reforçarem esta narrativa anti-vacinas. As pessoas que confiam muito nas vacinas vão usar esta informação para continuarem ou para até reforçarem a confiança nas vacinas. E depois há um grupo, como em tudo, porque não existem só dia e noite e branco e preto, que são as pessoas que têm dúvidas que são legítimas e que não fazem dessas pessoas anti-vacinas. E essas pessoas, e aliás já ouvimos algumas pessoas aqui hoje em intervenção,
vão usar esta situação de duas formas. Ou no sentido de facto, ela gerar mais alguma ansiedade, e isso implica na comunicação, e eu vou já lá à comunicação, mas também haverá um grupo de pessoas, e o João explicou isto bem, que passarão provavelmente a acreditar mais que, pese embora a resposta das vacinas sejam aquelas que hoje os Estados e as autoridades têm mais ao seu alcance para responder a uma pandemia muito significativa, não hesitarão em dar um passo atrás se confirmassem perigos. E o João explicou que aqui não se trata de um perigo, mas se confirmassem Tiago Pereira, mas deixe-me perguntar-lhe, acha que de facto esta polémica vai ter realmente impacto na cobertura vacinal em Portugal? Percebemos que, a nível de retomar as vacinas, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação, da Task Force, diz que dentro de uma semana, mais coisa menos coisa, as vacinas irão ser retomadas ao ritmo normal, mas em termos de confiança, como é que se consegue, de facto, recuperar os índices de confiança que estavam, de facto, muito mais elevados antes de tudo isto acontecer? Pois, era muito o que eu lhe dizia, Marta. Temos que perceber um pouco melhor, porque aqui também temos que estabelecer esta causalidade. Porque o que se gera é uma percepção de que a confiança fica tocada, mas isto não é exatamente estudado. E a importância de estudar isto, de facto, é grande, até para nos garantir depois espaço de intervenção junto daquilo que são os obstáculos que se podem colocar às pessoas. E nós devemos ter esta percepção. De facto, nós temos falado muito da questão da fadiga da pandemia, toda a gente já ouviu este conceito. Estamos há muito tempo hipervigilantes, enfim, pouco espontâneos, e há fadiga da pandemia, que nos leva a cometer erros, juntam-se outras duas fadigas que eu trazia para aqui. Uma da incerteza. Nós estamos muito cansados de estarmos em incerteza constante e, portanto, esta ideia de que não há perigo zero, e não há perigo zero nas vacinas, como não há perigo zero em rigorosamente nada do que nós fazemos, gera alguma incerteza e as pessoas têm mais dificuldade em lidar com ela, como existe alguma fadiga da falta de controle. E para isso será importante melhorar aqui, claramente, a comunicação, não é, Tiago Pereira? Sem dúvida, melhorar a comunicação usando fontes seguras, segmentando muita informação para estes diferentes grupos, ou seja, nós não podemos comunicar sobre as vacinas de uma forma idêntica para todas as pessoas, porque as pessoas têm dúvidas que são legítimas, mais associadas à sua situação, tornando-a mais clara, mais simples, mais transparente, ou seja, esconder informação não condiz ou não proporciona maior confiança, antes pelo contrário nos processos, e sermos objetivamente mais empáticos com as situações que cada uma das pessoas tem nesta dimensão, utilizando para isso os mobilizadores. Os profissionais de saúde são importantíssimos neste processo, mas também, e chama aqui a atenção, a construção da confiança é um processo ativo e de vários atores. Também, de certa forma, do ponto de vista daquilo que é a nossa comunicação que nós, cidadãos, fazemos nas redes sociais, que a comunicação social faz, temos que prevenir muito as narrativas mais predominantes, mais relacionadas com os movimentos anti-vacinas e outros, em que muitas vezes são um grupo muito pequeno de pessoas que está nomeadamente em Portugal, não é? Nomeadamente em Portugal, esses movimentos anti-vacina têm pouca expressão em Portugal. Sem dúvida, mas ganham alguma preponderância depois no espaço. Pois, com estes casos, não é? Público, estes casos não ajudam. Sim, e isso faz com que as pessoas que querem confirmar essas crenças procurem esta informação e a utilizem, porque ela também está dessa forma disponível. Retoma a conversa com os nossos convidados, o psicólogo Tiago Pereira, pegando aqui em algumas das muitas dúvidas e dúvidas muito, muito legítimas e pertinentes por parte dos nossos telespectadores, nomeadamente esta questão de que as pessoas de facto podem optar por não levar a vacina da AstraZeneca mediante essas mesmas dúvidas, ficar no fim da fila e ainda assim nessa altura não poder escolher. Como é que, enquanto psicólogo, que impacto psicológico é que esta situação tem nas pessoas? Bom, lá está, como eu dizia há pouco, traz mais incerteza à dimensão da incerteza, e é por isso que eu reforço que eu acho que é momento de nós trazermos também aquilo que é o conhecimento que as ciências comportamentais podem oferecer a esta situação e aportar a esta situação para podermos intervir sobre ela. Ou seja, o que é que nós sabemos? Nós sabemos desde há muito que a informação por si só não é geradora da adesão a determinado comportamento ou da mudança de comportamento. Ou seja, todos nós fazemos coisas que sabemos, temos informação suficiente para percebermos que isso nos coloca em risco. Há pessoas que fumam,
fumam, há pessoas que conduzem sem cinto, há pessoas que falam ao telemóvel a conduzir e toda a gente está informada de que isso tem um determinado risco e, portanto, a informação por si só não é suficiente. Se assim fosse, provavelmente não havia terraplanistas, pessoas que acham que a Terra é plana, e há pessoas que, de facto, professam deste tipo de crenças e usam a informação disponível para as confirmar. E, portanto, o que eu creio é que nós temos que, de certa forma, separar aquilo que são os movimentos anti-vacinas e, portanto, que não têm nenhuma adesão à ciência daquilo que são pessoas que têm dúvidas sobre este processo e que são dúvidas legítimas. E temos que ser, ao máximo, validantes destas dúvidas, ou seja, nos conectarmos com estas pessoas, percebermos onde é que estas dúvidas são baseadas, segmentarmos estas pessoas que, por exemplo, têm experiências pessoais já com situações de reações adversas a outras vacinas ou de situações que remetem para reações que estão a ser associadas a esta vacina, para procurar dar informação mais personalizada, usando muitos profissionais de saúde e usando canais que facilitem este trabalho e que facilitem esta redução do obstáculo que se coloca a que a pessoa possa evoluir na sua opinião, ter uma confiança reforçada sobre a vacina e alterar o comportamento. E para isso é absolutamente... Sim, para concluir. Sim, para concluir, é só um minuto, é só para voltar ao início, porque eu creio que não ficou claro, só para juntar e reforçar isto. A confiança é muito importante, mas a hesitação na vacinação remete também para outros dois fenómenos, que é um deles a conveniência e, portanto, nós também temos que investir neste ponto, que é tornar o processo de vacinação mais próximo das pessoas, ser mais facilitado, as pessoas não terem obstáculos à toma da vacinação e, essencialmente, a questão da complacência também. Nós não podemos continuar a sugerir que apenas a vacina nos protege a nós próprios. A vacina é uma proteção para nós e para todas as outras pessoas e, portanto, todos temos um papel neste processo de vacinação e neste processo de construção da confiança que remete para toda a gente. E, portanto, desse ponto de vista, eu suporto as declarações da Sra. Diretora-Geral da Saúde, que nós nos devemos proteger a nós próprios, mas acrescentar-lhes-ia também que vacinar-nos era, neste momento, proteger os outros também. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, uma mensagem muito importante nestes últimos minutos.